E tem um detalhe, não esqueça da famosa falha de comunicação, que essa é a tua área. É verdade. Olha lá. É mais importante o que a pessoa entende do que o que você transmite. Portanto, você tem de se comunicar bem, esteja em que departamento da empresa você estiver. Essa é final, assim, né? Eu sempre costumo citar, como exemplo da comunicação, a necessidade, que é muito mais importante o que a pessoa ouve do que aquilo que você fala, porque você pode estar falando corretamente, ela interpretar de outra maneira e as coisas virem a se complicar. Eu sempre cito como exemplo, sempre na área de administrando com humor, o caso de um motorista que antes de uma curva passa por uma senhora e essa senhora grita assim, olha o porco! O motorista vira e responde, porco é você, sua vaca! Resultado, ele atropelou o porco, saiu da curva e se espatifou-se no árvore. Então, isso ela deu a mensagem dela. Ela deu a mensagem Ele certa. compreendeu errado. Ele compreendeu errado. O prejuízo acabou sendo dele. Exatamente. Vamos seguindo ainda, mais slides do professor Maurício aí. Verde e rosa. Verde e rosa. Esse é outro case que nós costumamos sempre apresentar, que é muito importante, porque verde e rosa para nós brasileiros é interessante porque este meu livro que você falou está tendo um sucesso enorme em Portugal e dizia um amigo meu de Portugal, que bom, Maurício, que você não colocou nenhuma piada de português aqui. Eu acho que é por isso o sucesso do teu livro aqui. Mas hoje já temos Argentina, Uruguai, Chile e México adquirindo. Tanto é que já estão fazendo a versão para o espanhol. Olha só, que maravilha. Pelo sucesso do livro. E para eles não entenderam lá o que era verde e rosa. Não acharam interessante esse case meu. E esse verde e rosa é interessante pelo seguinte, porque nós no Brasil, quando fala em verde e rosa, direto à mangueira. Mangueira. Lembramos a mangueira. Muito bem. Acontece que um sujeito estava no maior porre e vem uma procissão com a santa no andor, passando e tudo mais. E quando foi passando assim, ele muito bêbado disse assim, olha a mangueira aí, gente! Pô, isso é a chamada da escola de samba. O que aconteceu? O padre ficou uma fera, assim, seu excomungado, você não respeita a santa no andor, onde se viu a coisa dessa, você está gritando música. Aí, e naquele momento o padre olhou assim, a santa bateu numa mangueira que tinha na frente e se espatifou. Resultado, disse o bêbado assim, eu avisei. Mas o padre é muito estressadinho. Não cuidou da árvore, da mangueira. Não cuidou da árvore e perderam a mangueira. Aí você vai dizer, muito bem, em gestão de negócio, o que você aproveita com isso, Maurício? Simples. Eu coloco justamente o slide porque o estudante que está analisando, ele tem a facilidade de já acompanhar. Isso é que eu achei mais importante, por isso que eu estou colocando o slide. Com certeza. Na gestão de negócios, devemos dar muita atenção às mensagens do concorrente, menores, pois nos orienta para evitar percalço em grandes negociações. Então não é porque ser um concorrente menor que nós venhamos a deixar de dar a importância dele como concorrente na gestão de negócio. Procure entender a mensagem da concorrência, aprenda com ela e tome suas próprias decisões. Avalie sobre todos os aspectos com critério e sem precipitações, pois a concorrência tanto pode estar certa como pode estar errada. Mas podemos aprender muito com seus erros. E realmente é o que acontece. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de olhar o nosso concorrente na área de gestão de negócio, por menor que ele seja. Porque muitas vezes um pequeno concorrente está dando à luz dentro do seu trabalho para que nós, através daquele pequeno desenvoltura, a gente consiga fazer uma planificação bem maior na nossa empresa. Então nós temos de ter a respeitabilidade com o concorrente pequeno como o concorrente maior. Vamos a mais um case? Qual Podemos. É o próximo agora? A sabedoria é filha da experiência. Muito bem. Essa é filosofal. Essa aqui eu pedi para a jornalista e economista para colocar o nome dela. Ela não permitiu, disse, não, tu pode contar o caso, mas não coloca o meu nome. Conta um milagre sem contar Exato, é muito famosa mesmo.
E essa famosa colunista da imprensa falada, escrita e televisada, ela entrou num avião para Brasília. Pegou uns últimos lugares, ficou no meio. No lado estava um garoto, mais ou menos 12 anos de idade, arrumadinho, com um livro na mão. Levantou o voo de São Paulo para Brasília. Ela olhou e perguntou e disse assim: olha, me disseram que a gente conversando com a pessoa ao lado torna a viagem mais rápida. O que tu acha nós trocarmos ideia de algum assunto? O rapazinho, calmamente, com seus 12 aninhos, fechou o livro, olhou para ela. Pois não, senhora. Qual é o assunto que a senhora gostaria de dialogar? Ela achou a importância dele, né, com seus 12 anos, e disse assim: o que você acha? Devemos dar oportunidade ao Alckmin ou vamos reeleger o Lula? Ele disse: boa pergunta, boa pergunta. Mas antes me permita, senhora, de fazer uma pergunta? Pois não. A senhora sabe que cabrito, cavalo, vaca, eles se alimentam da mesma alimentação, ou seja, capim, gramas, etc. Concorda? Sim, concordo. Muito bem, a senhora poderia me responder por que então que o cabrito faz o cocô com as bolinhas, a vaca faz um cocô que é uma plastra e o cavalo umas pelotas? Pô, a jornalista ficou impressionada com a pergunta e não tinha a mínima ideia disso. Olhou, não, eu confesso que eu não sei por quê. O garoto olhou bem para ela: minha senhora, se a senhora não entende de cocô nenhum, por que a senhora vai querer falar em Alckmin e Lula comigo? Significa que a sabedoria... Significa, exatamente, que a sabedoria é filha da experiência. Filha da experiência. Com toda a experiência dessa jornalista, com toda... Aquele garoto de 12 anos demonstrou para ela que a realidade é outra no dia a dia ou nas condições que enfrentamos. Isso nos chama a atenção, que, olha lá, nunca devemos subestimar o concorrente. Nós trouxemos isso para a gestão de negócio. Essa jornalista subestimou aquele garoto de 12 anos. Nunca devemos subestimar o concorrente. Essa pequena história aconteceu com uma famosa e inteligente jornalista, comentarista de economia, que jamais imaginaria de um garotinho de 12 anos responderia a sua pergunta efetuando outra, criando uma situação difícil para ela. Se a colunista não entendia de cocô de vaca, cavalos, cabritos, por que um garoto de 12 anos deveria entender de Lula ou Alckmin? Essa é uma realidade. É a conclusão que a gente tira aí. Bom, mais uma vez nós estamos aqui nessa teleconferência do projeto do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, conversando aqui com o professor Maurício Cláudio de Albuquerque sobre como você vai atuar, você que está nos acompanhando, estudante de administração, com um bom humor na gestão de negócio, na gestão da administração, na administração, enfim. Professor, seguimos em mais um case aí, para depois, em seguida, a gente passar algumas perguntas que nós temos aqui dos alunos que participam. Um detalhe importante, inclusive nesse case dessa colunista, é o seguinte, que nós observamos que os clientes ou concorrentes, cada um deve ser interpretado a seu nível. Nós não podemos deixar de analisar o nível deste concorrente. Em gestão de negócios, as argumentações não podem ser superiores ou inferiores. Deve se adequar a cada tipo e poder de fogo de cada um, assim como o nível de linguagem e argumentação, se quisermos ser ouvidos. Lembre-se sempre daquilo que o nosso aluno na área de comunicação. Estou ao lado de um grande profissional. O que se entende é mais importante do que aquilo que se pergunta ou fala. Aí mais uma liçãozinha que a gente tira aqui dessa conversa com o professor Maurício. Deixa eu passar aqui para 3 questões, ou pelo menos para uma delas, nós temos aqui que chegaram dos alunos que nos acompanham. Mais uma vez, obrigado pela sua participação em todos os programas, em todas as teleconferências. Temos tido uma ativa participação dos alunos que estão nos polos dos cursos à distância. O Eduardo Torres, professor, de Laguna, do Polo de Laguna, gostaria de saber como dosar a seriedade advinda da gestão de negócios com o bom humor que os estudiosos pregam, incluindo o senhor como uma pessoa envolvida com isso.
É importante observar que o bom humor não deve ser interpretado como sarcasmo, zombaria ou outra coisa contrária à intenção inicial, que é a de mais qualidade, seriedade e harmonia nas relações. É do Eduardo Torres aí. Eduardo, em primeiro lugar, obrigado por participar da nossa oficina de gestão. E posso te falar que a tua pergunta é muito inteligente. Você deve ser um dos alunos nota 10 da área de administração. Eu gostaria de saber como dosar a seriedade. Muito bem. A dosagem depende exclusivamente de cada pessoa. Você não pode estar rindo à toa, mas você pode ser uma pessoa. Em primeiro lugar, se capacitando no segmento dentro da empresa que você é responsável, você ser sério, coerente nas suas decisões, capacitado, ter a sua iniciativa e tratar todo mundo com leveza, com tranquilidade, com harmonia e com um sorriso. Pode estar certo que aquele profissional, como você bem diz aqui, que realmente tiver as condições mínimas de um bom trato profissional, mesmo que aquele colega não tenha aquela simpatia necessária, pode estar certo que ele vai ganhar pontos profissionalmente falando. E se ele hoje não é notado, ele vai ser. É uma questão só de time. E com certeza é a maneira de se buscar esse sucesso com harmonia e com muito humor. Observando isso que você falou, não deve ser interpretado como sarcasmo e tudo mais. É a parte que eu iniciei a resposta sua. A pessoa que trata o bom humor com sarcasmo, com zombaria, ela não é um profissional de competência. Ela é apenas um brincalhão extrovertido e que sai responsável. Você não. Você vai usar o bom humor de outra maneira, diferenciada. Com capacitação, com iniciativa própria, com profissionalismo e aquele cara bem dado, bem alegre, tranquilo, transmitindo segurança, harmonia e humor. E uma pessoa agradável. Claro. Com os colegas, com os clientes, com, enfim, esse ambiente. Vamos retomar mais um pouquinho da apresentação dos bons casos, divertidos casos aqui que o professor Maurício está nos passando. Eu vou deixar o slide 21 para depois dos cases. Vamos passar para o próximo, o outro case, né? Esse é muito importante, é o testículo esquerdo. Vamos lá. O sujeito foi ao médico porque estava com o saco inchado. Eu sou obrigado a usar, queridos alunos, essa terminologia, porque a terminologia se torna mais jocosa quando se usa a terminologia mais popular. Isso não faltando com respeito, sobre hipótese alguma, a qualquer aluna ou aluno, compreende, nesse sentido. Então, quando eu digo o testículo esquerdo ou o saco inchado, é porque é a realidade. Só no lado esquerdo ele estava. O médico disse que era uma inflamação terrível nesse testículo esquerdo e que ele deveria ir para um profissional, porque estava feio a situação dele. O que ele fez? Você vai nesse profissional que resolve o seu problema. E entregou um cartão. Só que, na hora que ele entregou o cartão, ele entregou errado e entregou de um amigo desse médico que era advogado. Marcado o horário, lá está um enfermo na frente do advogado e disse assim: doutor, eu gostaria de uma consulta. E o advogado: pois não, o senhor pode falar, um momentinho. Baixou as calças, olhou o advogado e mostrou: olha só a minha situação do testículo esquerdo, como está inchado. O que o senhor me diz disso? Puxa, o advogado ficou estarrecido com aquela situação, porque, meu Deus, o que é isso? Olhou para ele, não sabia o que dizer. O cara com as calças arriadas mostrando o problema do testículo esquerdo. Ele olhou bem e eu disse assim: meu senhor, o senhor me desculpa, mas eu sou profissional do direito. Aí ele disse, botou as calças assim: mas o senhor vai ser especialista na casa
de São Damião, porque aqui não é possível isso. Então imagina só a situação. O que nós aprendemos com um caso desse? Nós aprendemos que a comunicação, e volto à área comunicação, como é importante, professor, a comunicação. E como ela está presente nas mais diferentes atividades impressionante. Olha, ainda, ou não, a comunicação é sempre 50% de quem fala e 50% de quem escuta. Mas não esqueça nunca que aqui a outra parte, entende, é que vale mais do que você fala. Ao administrarmos uma empresa, nos deparamos com diversos casos no dia a dia. Isso é normal. Requer a gerência atitudes positivas e nunca esquecendo os detalhes da ação a ordenar, para que não haja enganos em suas ordens. Isso é muito importante. A parte de comunicação dentro da área empresarial é ponto primordial. E você pode utilizar o bom humor para fazer essa comunicação. Se você tiver uma empresa, se estiver dentro da área de gestão, como gestor de negócios, e você quer tornar aquele ambiente agradável, sadio, você pode fazer as comunicações, por mais sérias, por mais objetivas que seja, implantada com bom humor. Em primeiro lugar, tudo que for com bom humor, a receptividade será muito maior, muito mais alegre, e com isso a desenvoltura na solução será muito mais positiva. Mais um case? Temos mais um na sequência, professor? Como é que estamos na nossa... Temos o caso do surdo. Um casal de namorados, por exemplo, estava passando de mãozinhas dadas. Aí passou por uma obra e gritou um pedreiro: "Ô, cara, fica aí passando com a mina de mãozinha dada, qual é a tua? Leva para o motel." Aí ele continuou, né? Ficou meio envergonhado e continuou passeando. Passou por uns senhores de idade que estavam jogando dominó, disseram assim: "De mãozinho dada com a garota, qual é a tua, garota?" "Eu, na tua idade, levava logo para transar", disse o velhinho. Ele ficou num vermelhão enorme e continuou caminhando. Levou a menina para casa, chegou na hora de se despedir, olhou bem a moça e disse: "Tchau, meu amor", e beijou a moça na testa. A moça olhou bem para ele e disse assim: "Até amanhã, sua bicha surda." Ou seja, essa é a juventude atual, esse é o mundo que nós vivemos, com um avanço da liberdade que existe. Então, imagina só. Conclusão: escute e põe em prática o conselho dos consultores externos. São pessoas com experiência. Se não fizer isso, a imagem de gestão empresarial automaticamente será deteriorada. E o detalhe importante: a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Basta você saber qual a crítica você vai aproveitar na gestão de negócios. Deixa eu dirigir mais uma pergunta, professor Maurício. Essa é do Carlos, da graduação presencial. Obrigado a você também, Carlos. Como trabalhar com bom humor se o seu gestor é aquele que está sempre certo e ainda é chegado a conchavos, a criar um ambiente desfavorável? Essa é a questão do Carlos aí do polo presencial, da graduação presencial. Carlos, muito boa a sua pergunta, porque, como eu falei antes ao Eduardo, você se posiciona como um profissional competente, trabalha com harmonia, mas encontra uma chefia, que é o seu gestor, que está sempre certo, tudo para ele é correto, o que ele faz está certo, as críticas são duras e é chegado a conchavos, isso é o que é pior na empresa. Esse é um detalhe que eu admiro muito, Max Gehry, que para mim é um papa da área pessoal corporativa no Brasil. Ele sempre tem um conselho muito objetivo, muito seguro nessa área. E eu sempre aconselho aos estudantes que leem Max Gehry, porque tem um aprendizado muito grande na condição interpessoal. Isso é muito, muito importante mesmo. Muito bem, como trabalhar com bom humor se seu gestor está sempre certo? Em primeiro lugar, nós temos de, Carlos, nos realmente acostumarmos com chefias ou líderes que realmente são ditatoriais. Isso é muito normal, muito comum na área corporativa. E nós, como estudante na área de administração,
já temos de se preparar para esse tipo de problema no dia de amanhã. Primeiro, todos nós somos diferenciados em termos de condição psicológica. A gente não sabe o que esse gestor pensa, qual a situação que ele está passando dentro da empresa que muitas vezes não é transmitida ao funcionário. E muitas vezes ele faz isso porque ele acha que o cargo dele lhe dá esse direito. O que nós devemos de fazer é ter procedimentos. A área de procedimento na gestão de negócio é de caráter importantíssimo. Por quê? Porque você tendo procedimento como profissional, você vai seguir o seu trabalho com coerência, com certeza do que está fazendo e procurando cada vez melhorar mais. E tratando todo mundo com educação, com finesse, com alegria, sendo a pessoa mais tranquila possível. Com o tempo, essa chefia vai começar a observar que você está se destacando entre os demais colegas. Sim, Gonzaga, nunca prestei atenção no Carlos e ele realmente é um diferenciado. É brincalhão, é alegre e o trabalho dele eu não consigo chamar a atenção dele, porque está sempre correto. Então, muitas coisas na gestão de negócio, e quando nós temos uma chefia que não tem a facilidade de buscar, compreende a liderança com bom humor, nós profissionais, nós que estamos no outro lado, chefiados por ele, temos condição de lhe dar um bom exemplo. Ok, Carlos? Ok, vamos retomar aí que o professor ainda tem mais alguns slides para apresentar e a gente tem aí uns 15 minutinhos até o final da nossa teleconferência. Eu estou aqui quase no Queremos fim. dar conta disso, exatamente, esgotar para também seguir com as perguntas aqui ainda. Vamos lá, professor. Muito bem. O bebê camelo. É o próximo case que a gente tem aí. É o próprio case.